Duas profundas verdades básicas. Na proporção em que você for avançando em sua unção do Espírito Santo, querido leitor crente, quero discutir duas doutrinas básicas que são tão profundas que podem sacudir o nosso planeta inteiro e até mesmo o universo. Essas doutrinas dizem respeito ao arrependimento e ao sangue de Cristo, as quais, na verdade, ajustam-se uma à outra, como a luva se ajusta à mão e vice-versa. O arrependimento é o primeiro passo para quem quiser receber a unção, sem importar em qual nível você já tiver chegado. Ora, dizendo assim, posso ouvir as vozes de protesto, mas eu já me arrependi, sou um crente regenerado. Quanto ao fato de que você é um crente regenerado, só posso exclamar, aleluia. Mas quanto à noção que o arrependimento não cabe mais a você, pois ficou totalmente para trás, só posso dizer, de modo nenhum. Quero começar invocando o trecho de Atos 2:38, que segue ao extraordinário sermão de Pedro no dia de Pentecostes. O poder do Espírito Santo havia caído sobre 120 dos seguidores de Jesus, e esse prodígio se estava manifestando de várias maneiras, sobretudo no poder com que foi revestido o sermão de Pedro. A Bíblia diz acerca dos ouvintes que compungiu-se-lhes o coração ao ouvirem o sermão de Pedro, e foi então que os ouvintes perguntaram: "Que faremos, irmãos?" Então Pedro replicou: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado", explanou Pedro. E agora, examine o leitor aquele versículo que tem sido tão central em meu ensino sobre a unção do Espírito Santo. "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra." Atos 1:8. Por conseguinte, temos aqui a promessa de poder espiritual após a descida do Espírito Santo sobre nós. Espírito, unção, poder. E isso tudo após o arrependimento. E tudo isso com qual finalidade? E ser-me-eis testemunhas. Esse detalhe é importantíssimo. Recebemos poder do alto a fim de falarmos sobre Jesus Cristo. Não nos compete dizer ao mundo com o que nos parecemos, quão grandes nos tornamos e nem quão miseráveis pecadores somos. Não, mas no poder do Espírito falaremos às pessoas acerca do nosso grande sumo sacerdote, acerca de nosso grande rei, acerca de nosso maravilhoso Salvador, cujo nome é Jesus, e também anunciaremos o que ele pode fazer com uma vida humana vazia. Posso ouvir de novo a queixa: "O que você quer dizer?" O poder não é dado ao crente para que ele conte a sua experiência e dê o seu testemunho pessoal? Não, o Espírito Santo não glorifica as nossas experiências. Ele coloca Jesus bem no centro do palco. Ele mostra ao mundo aquilo pelo que o Senhor Jesus passou para levar você ao céu e não aquilo que você passou para chegar ali. E ser-me-eis minhas testemunhas. Quem é Jesus? O que Jesus fez? O que Jesus disse? O que Jesus prometeu? Já cometi toda espécie de erro tolo, amado. Não estou apenas falando sobre outros crentes. Antes de meu encontro com a vida real e com o poder real em Pittsburgh, faz 18 anos, eu frequentava uma igreja tão ruidosa e agitada que é óbvio que aqueles crentes pensavam que o barulho é o poder de Deus. Cada um tinha um tamborim. Ao que tudo indica, aqueles irmãos imaginavam que os tamborins atraíam o poder do Espírito Santo. Mas tudo quanto pude descobrir é que eu era um ramo que estava morrendo na videira. Não havia vida em mim. Eu me punha de pé por detrás de um dos bancos e o agarrava com tanta força que o sangue deixava de fluir em meus dedos. A cada domingo em que eu ia ao altar e chorava, implorava a Deus pelo poder que eu via ter sido prometido na Bíblia, eu pedia de todos em quem eu via algum poder que me impusesse as mãos. E mais tarde ficava em meu dormitório, tocando o tamborim, tentando todas as fórmulas, lendo todos os livros e ouvindo todos os programas pelo rádio e pela televisão. Eu conheci as promessas bíblicas de poder divino e sabia que essas promessas tinham de ser minhas.
Hoje sei que não somente as tenho recebido, mas também os meus filhos a têm recebido. E a chave de tudo é o arrependimento. Essa chave nos coloca na senda do grande fogo do Espírito e nos faz chegar ao destino tensionado por Deus. O que significa isso? Assim sendo, o que significa o arrependimento? Vamos começar pelo sentido do vocábulo. Não significa vir a ter defronte da plataforma, derramar algumas lágrimas e dizer: Senhor, lamento o que pratiquei, para então sair dali e fazer sempre a mesma coisa. O arrependimento é uma experiência diária, também é uma experiência sobrenatural e não algo que possamos realizar contando somente com os recursos humanos. Antes, é um dom do Espírito Santo. Arrepender-se é agir de acordo com o que se lê em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse é o verdadeiro significado do arrependimento. Não somente confessar o pecado, mas também abandoná-lo. Nada mais tem a ver com seus pecados. Ponha-se de joelhos e diga: Senhor, nunca mais. E não se levante enquanto a questão não estiver resolvida. Enquanto essa questão não estiver resolvida, você não receberá o Espírito Santo, mas você continuará ressecando na videira. Há um grande número de crentes que costumam ir às suas igrejas, mas que estão ressecando na videira por causa de falta de vida e poder. Esses poderão dizer: mas eu tenho fé. Fé? Quando vier o dom de Deus, o Espírito Santo, ele injetará vida nessa fé. Ademais, essa questão da fé tem sido intensamente debatida, mal entendida e submetida a abusos por um tempo longo demais. As pessoas têm rogado fé, fé e fé até quase se despedaçar em seu íntimo. Essas pessoas têm abusado e interpretado erroneamente essa doutrina de modo tão profundo que agora estão completamente atrapalhadas. E isso tem acontecido a milhares e milhares de crentes. A fé, conforme acabo de mostrar, é um dom de Deus conferido jubilosamente e mantido vivo por meio do Espírito Santo. No que concerne ao arrependimento, que é o primeiro degrau para o arrependimento da unção do Espírito Santo, é mister que ele ocorre em cada ato pecaminoso da vida do crente, incluindo as coisas as mais simples, como arrepender-se por haver deixado de orar, arrepender-se por não ter lido a palavra, arrepender-se por haver negligenciado o Senhor, arrepender-se por ter tratado levianamente a admirável presença do Senhor na vida, arrepender-se por ter arredado o Senhor Jesus de sua conversação com outras pessoas. Qualquer desses pecados mostrará que você está vazio e morto, ou pelo menos que você está no caminho da morte. Esses pecados desapontam aquele que não pode ser desapontado. E há pecados piores ainda, conforme você sabe muito bem. Esses são os pecados mais diretos, com frequências grosseiros ou mesmo vis. E naturalmente é mister cuidar desses pecados de forma séria e imediata. Como você pode resolver esse problema? Dirija-se a Deus e diga-lhe: Senhor, dá-me um coração penitente. À semelhança de Davi, diga ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmos 51:10. E também o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Sua confissão deveria incluir aspectos como: perdoa-me, Senhor, por haver buscado as coisas deste mundo. Perdoa-me, Senhor, por haver abandonado o meu primeiro amor. Perdoa-me, Senhor, por ter ficado morno em minha vida cristã diária. Rogue ao Senhor, não retires de mim a influência do teu Santo Espírito. Você precisa receber diariamente o poder do Espírito para combater contra a carne em real arrependimento, porquanto a batalha é diária. Não, não e não para o inimigo, e sim, sim e sim para com Deus. Amigo leitor, nós, os crentes, precisamos dizer às nossas igrejas locais e a nós mesmos: volta, volta, arrependendo-te de todo o coração. Precisamos começar a viver a vida crucificada diariamente com Cristo, porquanto, se assim agirmos, não conseguiremos manter afastado o Espírito Santo e nem mesmo precisaremos pedir-lhes que nos encha.
Sem embargo, quero ainda salientar um ponto muito importante. Deus não quer que o seu povo viva formando um círculo, chorando o tempo todo. Isso não seria arrependimento. Ele quer que nos mostremos sensíveis diante dos nossos pecados, dando solução pronta, imediata para eles, e assim continuamos em nossa vida na alegria e no poder de Deus. Arrependimento, presença, unção, serviço, alegria. O que faz tudo isso funcionar? Enquanto você progride na direção da unção do Espírito Santo, quero escrever de modo abreviado sobre um fato que avulta por detrás de tudo quanto temos dito, sobretudo no caso do primeiro passo, o arrependimento. Na Bíblia, ressaltando a primeira vinda do Messias, escreveu o profeta Zacarias: ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Versículos 9, 11. Deus, falando assim a respeito de seu povo, estava assegurando que o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, haveria de pô-los em liberdade. O triste fato é que muita gente não dispõe da mínima indicação sobre como podem e devem aplicar o sangue às suas vidas, recebendo a liberdade advinda do arrependimento e de todas as vontades que fazem parte da fé. Muitos continuam aprisionados, os demônios os acossam, as enfermidades derrubaram a eles e a seus filhos. A confusão mental está destruindo a paz deles. Mas não deveria ser assim. A Bíblia ensina que o sangue vertido por Jesus Cristo produz 6 resultados em nossa vida, em oposição ao turbilhão que afeta tantos daqueles que fazem parte da igreja. Diz Efésios 1:7, em que o amado temos a redenção pelo seu sangue. Sim, fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Mas redimidos do quê? Do reino das trevas, do império de Satanás, o qual, por enquanto, recebeu permissão para dominar o mundo. Cristo derramou seu sangue conscientemente e não por acidente, e assim nos redimiu, fazendo de nós o seu povo. Você pode olhar Satanás nos olhos e dizer-lhe que ele não exerce qualquer controle sobre você, porque você foi legalmente comprado de volta para o Senhor. Como você deve estar percebendo, tanto Deus quanto Satanás sabem que você foi legalmente adquirido de volta, mas você está convencido disso? Quando estiver sendo atacado pelo adversário, você não precisará gritar: ó Deus, ajuda-me, porque legalmente você poderá ordenar: diabo, tira de cima de mim as tuas mãos imundas. O trecho de Efésios 1:7 prossegue: a remissão das ofensas. Fomos perdoados com base no sangue de Cristo. Ora, o perdão não diz respeito a comprar de volta qualquer coisa, mas tem a ver com aquilo que fizemos como pecadores. Deus nos redime e em seguida esquece tudo quanto fizemos, o que significa que Ele olha para nós e declara que nunca fizemos qualquer erro. Ele esquece os nossos pecados, aquelas coisas acerca das quais pensamos, bem como as nossas iniquidades, os atos errados que resultaram daqueles pensamentos. De fato, a passagem de Isaías 38:17 refere-se a como Deus lançou para trás de suas costas todos os nossos pecados. E quando Deus lança assim os pecados, eles continuam sendo projetados para trás para sempre. Lemos em 1 João 1:7, se andarmos na luz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por favor, observe o tempo verbal presente, purifica. Trata-se de uma ação presente, uma experiência que ocorre agora, no momento da confissão. O perdão trata daquilo que fizemos, a purificação cuida daquilo que estamos fazendo. Pense nisso, o sangue de Cristo redime e salva em algum ponto do tempo. Perdoa de tudo quanto tivermos feito em anos, horas e minutos passados e purifica-nos de todos os pensamentos e atos que tivermos cometido no presente. Se você arrepender-se, eis aquilo em que você acabou de pensar, lhe será perdoado. Há um incrível poder no sangue de Cristo. Romanos 5:9 garante: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
A justificação que foi realizada por meio do sangue de Cristo diz respeito ao futuro, à ira vindoura. Trata-se de uma declaração realmente notável, mas se você foi justificado, Deus terá resolvido qualquer coisa que você veio a fazer dali por diante. Como é óbvio, isso é algo que requer esclarecimento, pois alguém poderia pensar por esta altura: bem, se eu estou justificado, então poderei pecar amanhã e Deus cuidará de meu erro. Nesse caso, por que eu não tiraria proveito dessa situação, etc. Mas o fato é que, se você resolver consciente e espontaneamente que vai cometer algum pecado, então a sua justiça sairá voando pela janela. O pecado voluntário, consciente, intencionalmente, não tem a mínima aprovação da parte de Deus. Não haverá mais lugar para arrependimento, dizendo a mesma coisa de forma simplificada. A sua justificação contínua depende da sua obediência, e a sua obediência, conforme você deve estar lembrado, é a chave para a unção do Espírito Santo. Um pecado cometido por fraqueza, ignorância ou acidente não tem a mesma gravidade de um pecado voluntário com a plena consciência da pessoa. Diz Colossenses 1:20, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Deus abriu a oportunidade para você reconciliar-se com ele e agora reina a paz entre ambos. Ele a atraiu de volta a ele. E agora você foi restaurado à comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. No seu sentido mais pleno, reconciliação. Nesse caso, significa unidade com Deus. Talvez você comente por esta altura: sem dúvida, não estou vendo isso. Seja paciente. A Bíblia ensina que estamos sendo transformados de glória em glória. Você chegará lá. Por enquanto, você chegou lá pela fé, mas haverá tempo em que chegará em sua experiência diária. A fé é a substância. Versículo de Abacuque 11:1. Em 1 Pedro 1:2, lemos: aos peregrinos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Por mais difícil que seja perscrutar essa verdade, a Bíblia assegura que fomos santificados mediante o sangue de Cristo. Ora, a santificação está vinculada diretamente à unção. A unção não poderá vir sem que primeiro tenha sido estabelecida a santificação, pois santificar significa separar para. Relembre o passo bíblico do capítulo 14 do livro de Levítico, onde aprendemos que os leprosos precisavam ficar fora do acampamento. Lemos ali que o sacerdote saía fora do arraial, levava o sangue, mergulhava um ramo de hisopo no sangue e aspergia o leproso por 7 vezes, e assim o leproso era purificado de sua lepra. Depois disso, o leproso podia entrar no acampamento e então o sacerdote pegava do mesmo sangue com que o tinha aspergido e o aplicava na orelha direita, no polegar direito e no dedão do pé direito do leproso purificado. Agora isso é importante. Orelha, vida de pensamentos. Polegar, vida de trabalho. Dedão do pé, conduta diária. Ato contínuo. O sacerdote vertia o azeite sobre a orelha, sobre o polegar e sobre o artelho e derramava uma generosa porção de azeite sobre a cabeça do leproso, e esse ato representava a plenitude da unção, pensamentos, trabalho e conduta diária. A significação de tudo isso é que um grande número de crentes, mesmo depois de ter sido purificados, de ter retornado ao arraial, não reconhece a percepção extra que nos pertence quanto a todos os aspectos da vida, não somente quando a vida eclesiástica. Satanás, sem dúvida alguma, pode nos atingir e realmente o faz em nossos pensamentos, em nosso trabalho e em nossa conduta diária, e isso por toda a nossa vida. Eu, para exemplificar, aplico o sangue de Cristo à minha esposa, aos meus filhos, à minha residência, aos meus veículos, a tudo, enfim. O sangue de Cristo aplicado a esses vários aspectos da vida protege-nos a vida inteira e o azeite a santifica.
Agora que o leitor me ouça quanto ao seguinte: o sangue é aplicado antes do azeite. O Senhor jamais ungirá você com o Espírito Santo enquanto você não tiver aplicado o sangue de Cristo à sua vida em todos os seus aspectos. Uma experiente evangelista de nome Mary Winderow Aaron aplicava o sangue de Cristo a toda uma congregação e então sobrevinha o poder de Deus de uma maneira admirável. O Espírito reage favoravelmente ao sangue. Apenas faça assim. Como é que você e eu podemos cobrir-nos com o sangue de Cristo? A passagem de Romanos 3,25 nos fornece 3 chaves quanto a isso, a qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. A primeira chave consiste no conhecimento. Precisamos saber o que o sangue realizou. Ninguém pode aplicar o sangue de Cristo se for ignorante quanto a ele. Precisamos estudar sobre ele, aprender sobre ele, tomar conhecimento dele, o que o sangue de Cristo fez, o que esse sangue fará agora. A segunda chave consiste na fé naquilo que sabemos. Permitamos que a fé inunde nosso coração. Como poderíamos aplicar o sangue de Cristo se não crêssemos naquilo que estivermos dizendo? E a terceira chave consiste na declaração daquilo que sabemos por meio da fé. Se eu já tiver conhecimento e crer, então falarei. Não como se fosse uma mágica ou superstição, mas por meio da fé em Deus, o qual nunca mente. Essa declaração manifesta-se com grande simplicidade. Está escrito que através do sangue de Jesus recebi o perdão dos pecados. Fui perdoado. Está escrito que fui remido pelo sangue de Cristo. Fui comprado de volta para Ele. Está escrito que posso aplicar o sangue de Cristo aos meus pensamentos, ao meu trabalho e à minha conduta diária. Aplico o sangue de Cristo e toda a minha vida ficará assim, protegida. O sangue toca em todos os aspectos da vida. O poder do sangue de Cristo realmente não tem fim. Descobrimos isso em um dos 66 livros da Bíblia. O sangue de Cristo destruiu a Satanás, em Hebreus 2,14. Destruiu o poder da morte, Hebreus 2,15. Purificou-nos a consciência, Hebreus 9,14. Purificou o céu, Hebreus 9,23. Conferiu-nos ousadia, Hebreus 10,19. Prometeu-nos a perfeição, Hebreus 13, 20 e 21. Garante a segunda vinda de Cristo, Hebreus 9, 28. E agora, amigo leitor, você precisa dar os passos necessários para manter e reter a unção do Espírito que Ele já lhe deu ou lhe está dando, conforme você passará a ver.